infelizmente. Cara, eu tenho uma pergunta que eu quero explorar. Você é um cara de várias facetas, mano. Artista, historiador, eu queria entrar um pouquinho na área da história. Que é uma dúvida que eu tenho, velho, que é o seguinte. Na ciência tem um método científico. Sim. Você chegar a uma teoria, alguma coisa, tem um método. Como é que é na história, mano? E até emendar uma outra pergunta nessa forma, tipo assim, como que se chega à conclusão que Jesus existiu? Como se chega à conclusão que Platão existiu? Tá ligado? E uma terceira pergunta que já envolve as três juntas. A história pode errar? Sim. Jesus pode nunca ter existido, por exemplo? Sim. Já respondi, né? Pra tudo, sim. Sim. Para as três perguntas. Cara, eu vou ter que falar algumas coisas, pode ser um pouco técnica, mas faz parte por conta da pergunta. Dentro do campo da história, a gente tem uma discussão que a gente chama de teoria da história. A gente tem esse estudo, né? O que vem a ser a história em si? O que é a história, né? Os acontecimentos passados, são os acontecimentos dos seres humanos ao longo do tempo, né? E aí, para fins didáticos, a gente acaba dividindo a história em três elementos, três fatores, que seria a história enquanto disciplina, que é isso que a gente estuda na escola, né? Português, matemática, história, geografia. A gente tem a história como acontecimentos também do passado, da ação do ser humano, né, ao longo do tempo. E também a história enquanto ciência, que a gente costuma diferenciar, chama da história com H maiúsculo, que seria a história enquanto ciência. Quando a gente vai escrever, escreve com H maiúsculo. Está se referindo a isso. Por se tratar de ciência, tem que ter um método. Por que tem que ter um método? Porque para a pessoa saber como que nós chegamos naquele resultado. Por isso a importância do método. Porque aí a ciência ela tem que estar o tempo todo tentando responder algo, mas também perguntando. Acho que o que move a ciência, na verdade, são mais as perguntas do que a resposta, né? E aí, em termos de história, a história se consolidou enquanto ciência mesmo, porque hoje a gente aceita como ciência, embora até hoje tem gente que dentro dos próprios historiadores, questionam esse viés científico da história. Eu sou um defensor desse campo, que sim, para mim a história é ciência, sim, porque envolve método, envolve uma série de procedimentos. Mas isso se consolidou ali no século XIX. Até então, o que era fazer história? Era contar qualquer pessoa que tinha conhecimento sobre o passado. Porque lembrava, porque ouviu falar, então ela registrava isso aí. Geralmente contava-se histórias de nações, de reinados, de dinastias. Então essa pessoa, a figura do historiador não existia como a gente compreende hoje. Era a pessoa que relatava, que escrevia. Então tem Tucídides, que é um historiador grego, considerado um dos primeiros historiadores ali, que falava sobre a Guerra do Peloponeso, com base em coisas que ele leu, com base em coisas que ele ouviu, com base através de relatos, né? Relatos de terceiros, inclusive, não relatos de pessoas que viveram. Conhecimento oral. Exato. E aí, no século XIX, você tem ali a ciência não vou dizer se impondo, mas se ganhando espaço enquanto uma área do saber. Né? A gente tem várias formas de a gente aprender, né, a produzir saberes. E aí a ciência é uma delas. E aí o século XIX é um momento em que isso está se estabelecendo, entendeu? E aí o historiador, as pessoas que estão produzindo história, têm essa preocupação. Poxa, como é que a gente vai diferenciar, né, o que a gente produz hoje daquilo que era produzido, né, dessas pessoas que só relatam coisas que elas nem viveram e tal. Que seria ali dentro do campo do positivismo. Então os caras estabelecem algumas questões ali, para ser história tem que ter documento. Tem que ter documento, porque daí a partir daí a gente pode saber sobre o passado. O documento ele é escrito. Portanto, a história, para se ter história, é preciso que haja documentos escritos. Por isso a gente define lá a pré-história como o momento da pré-escrita. Na verdade, o termo correto seria pré-escrita. Depois, no século XX, entendeu-se que, né, não necessariamente precisaria de documentos escritos para se produzir conhecimento sobre o passado. E aí vale também uma ressalva que assim, quando a história a gente entende que a gente produz conhecimento sobre os seres humanos. É diferente de dizer que a gente produz conhecimento sobre o passado. Até parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. E aí, mas no século XIX eles colocam isso, olha, para produzir conhecimentos históricos tem que consultar as fontes. As fontes são os documentos. Aí lá
por volta, lá no começo do século XX, 1920, 30, aí isso já começa a ser questionado também. Então, pô, quer dizer que um vaso feito por uma pessoa da pré-história, com uma inscrição, não necessariamente uma inscrição em termos de letra, mas um desenho, não serve como fonte histórica, não serve como evidência de um período? Serve. Um canto não serve como evidência, uma lenda não serve como evidência do passado, ou dos seres humanos do passado? Serve. Daí isso se ampliou, e aí veio se ampliando. Nos anos 70 a gente tem ali ganha mais força, ela começa nesse período também, nos anos 30, mas nos anos 70 ganha mais força aquilo que a gente chama de escola dos análises, que é uma galera da França que está estudando, historiadores, né, franceses, que eles ampliam ainda mais a noção de fonte histórica. Então, assim, a fonte histórica não é mais só o documento escrito. E geralmente esses documentos não bastava ser escrito também, para lembrar isso. Tinha que ser documentos produzidos documentos oficiais, produzidos pelo Estado, por exemplo. Então, um processo criminal era uma fonte histórica para a galera do século XIX. Uma carta já não era. Então, também não é necessariamente escrito, né? Mas aí a galera dos anos 70, eles ampliam isso. Não, carta serve, livro de receita serve como fonte, filme serve como fonte, quadro, poesia, tudo serve como fonte. Tudo que o ser humano produz serve como fonte histórica. E aí se divide a história em vários domínios, né, que a gente chama. Então você vai ter a história que estuda a história do cinema, não a história do cinema em si, mas história é cinema, que vai usar o cinema como fonte histórica. Vai ter ou a história econômica, que vai se preocupar, né, como que a sociedade se organiza do ponto de vista da distribuição, produção. Vai ter a história da arte, que vai estudar a expressão do ser humano, que a gente está falando aqui, né? A expressão dos seres humanos ao longo dos tempos, e muitas outras. E aí, hoje a gente entende que a história o que ela produz? Ela produz uma interpretação sobre o passado. É uma interpretação, o que eu escrevo sobre o passado é a minha interpretação sobre o passado. Claro que não é uma interpretação gratuita, que eu simplesmente falo, eu acho que foi assim e acabou. Eu tenho que estar fundamentado em fontes, eu preciso mostrar por que eu defendo essa ideia, por que eu acho que as pessoas pensavam assim em determinada época, ou por que eu acho que a pessoa agiu dessa forma em determinada época. Então eu vou para essas fontes, eu mostro, na carta tal, o cara disse isso, no jornal tal, estão dizendo isso, tem o quadro que mostra aquilo. Mas claro que não basta uma fonte, a gente tem que ter um grande rol de fontes para sustentar mesmo o argumento. Então aí já responde a sua pergunta sobre o procedimento, sobre o método, né? O método. Mesmo. Eu falei parecido com a ciência, mas é a mesma coisa. Ciência, é a mesma coisa. Eu acho que também é interessante, não sei se, mas pelo que eu entendi também, assim, é entender o contexto daquele período. Não com o olhar do agora. Com certeza. O anacronismo. Né? Fulano teve tal ação, tal atitude, com tal coisa, mas porque naquela época era dessa forma, tinha... É mais ou menos isso também, né? É totalmente isso. É o que o Prometheus falou, que é... Prometheus mesmo, né? Prometheus. Só conheço por Prometheus. Prometheus. O Prometheus falou sobre o anacronismo, que é uma palavra que para nós é um pecado em história. O historiador pegar uma ideia, uma concepção de um determinado período ou de uma determinada cultura e aplicar em outra, né? Então, fazer juízo de valor. Exatamente. Não posso escrever assim, o fulano de tal, ele era um rei tal, ele era um mentiroso, tal. Até posso, claro, né? Mostrando que, olha, no jornal tal, parece ele dizendo isso, mas na realidade está acontecendo isso. Então eu estou dizendo que ele é mentiroso, mas eu não preciso resumir a isso, ou dizer que ele é um infiel, que ele é isso, que é aquilo, que não se trata disso, né? Se trata de... Cara, isso também gerou essa que você está falando me gerou uma questão na cabeça, assim. A gente teve um movimento que teve a destruição das estátuas lá, que jogavam em rios e tal, não sei o quê. Será que não é um pouco anacrônico isso? Por exemplo, você come carne? Sim. Daqui a 200 anos, como vai ser visto isso? Eu sei, inclusive eu uso esse mesmo exemplo para refletir sobre essa mesma questão. E aí, mano, não é meio anacrônico você ir essa questão? O que você acha sobre isso? Cara, essa pergunta é boa porque é justamente o que eu estudo. Caiu bem no meu campo de estudo, que inclusive eu venho estudando isso de forma mais sistemática sobre estátuas de um tempo para cá, de um ano para cá, um ano e pouco. Mas dentro da história eu estudo a memória,
que não é a memória do simples fato de lembrar, né, da questão do cérebro ali, não. Mas a memória seria um relato sobre... Memória é um relato sobre o passado também, é uma forma de entender o passado, uma forma de lidar com o passado. Então a gente tem a história, a história com H maiúsculo, que lida de forma científica, né, baseada em fontes, tal. E se tem a memória, que lida também com o passado, mas não necessariamente baseado em fontes, não precisa mostrar, né. Então essa coisa de, eu sei que Pinda tinha um cemitério indígena, tal, isso é uma memória que se criou sobre o passado da cidade, tá? Então vem estudando isso. Em relação às estátuas, é aquela coisa, né? É difícil dizer hoje porque certos símbolos do presente, eles não representam mais aquele presente, não representam mais aquilo que a gente entende como, às vezes, certo ou errado, como, né, algo justo ou não. Então, certos símbolos passam a mostrar que a gente está sustentando aquela ideia. Né? Revisionismo. A gente está sustentando essa ideia igual a do Bandeirante, né? A gente quer uma sociedade que... Porque a estátua não está ali por acaso. Né? A estátua é um monumento e todo monumento ele é constituído como uma forma de poder, tem poder envolvido nele. Tá? Então você não levanta um monumento do Djalma. Uma estátua ainda. Na entrada da cidade? Ainda. Imagina. Aí, Israel, se quiser fazer, pode fazer. Mas de repente o Djalma pode aí fazer um feito heróico, sei lá, pra mim já fez, vários. Não, sem puxar saco, mas, pô, né, só um pouquinho positivo, né, o que você produz aí em arte, pô, já vale. Já merecia Já merecia, com certeza. Pelo menos aqui no Vila Rica, né? Djalma e o Renan do lado do outro, assim, os caras que faz o evento aqui. Que faz pela molecada, isso aí já merecia. Mas, exato, e de repente, usar o próprio exemplo. De repente, daqui a alguns anos, a gente consiga, você, o Djalma morre primeiro. Acabou de me homenagear, já me matou. Djalma morre primeiro, não, ou em vida também, né? A gente consegue se reunir e ir até a Câmara e pedir, né, que erga uma estátua pro camarada. Mas em vida agora pode? Pode também. Ou sempre pôde? Acho que sempre pôde. Mas esses são monumentos, e monumentos eles estão envolvidos com relações de poder, entendeu? Então, quando você tem uma estátua de um bandeirante, por exemplo, numa cidade, você está dizendo assim, olha, é essa história que eu quero contar. Tá? Inclusive, a história é isso que eu falei, ela é interpretação e também é aquilo que a gente conta sobre o passado, né? E aí, quando você tem uma história de um bandeirante, de um senhor de escravo, é a história que você quer contar, porque o passado, ele justifica o presente. A gente só estuda o passado porque a gente quer entender o presente. Então, tudo está em torno do presente. Né? Então, quando você tem a estátua de um bandeirante, de um senhor de escravo, você está dizendo assim, essa é a estátua, isso é digno de história. O resto não é. E por que os caras derrubam? Os caras falam assim, não, essa narrativa histórica não nos diz respeito. Não me representa, por exemplo. Né? Você tem estátua de o cara matou um monte de índio e vou idolatrar o cara. E tem essa coisa da idolatria também, né? Claro. Não idolatria do ponto de vista ali da percepção religiosa, mas de você ir numa praça, você olha para aquilo e fala, pô, pode crer. Pequeno, né? Criança. Aí você tá lá, cara, aquilo vai durando anos e anos, você vai sempre olhando aqui, você vai, pô, o cara não tá aí à toa. Então esse cara deve ser um cara muito foda pra tá aí, né? Mas foda pra quem? Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho válido derrubar. Eu também. Mas acho válido também derrubar, mas assim, e não só acabar com ela. Eu acho válido tudo, na verdade, né? Assim, pô, a manifestação do cara, a manifestação dos caras ali, eu acho que é válido também, né? Pô,